Abra sua Bíblia comigo, lá em Atos. Atos dos Apóstolos. Que Martin Lloyd Jones, um grande pregador, ele diz que seria melhor chamado de Atos do Espírito Santo. E eu concordo com ele totalmente. Porque em Atos nós percebemos que o Senhor da igreja, o Senhor Jesus, não usou apenas os apóstolos. E sempre que os usou no poder do Espírito Santo. Mas nós vemos muitas pessoas que foram usadas por Deus e não eram parte dos apóstolos. Porque o livro de Atos não é um livro sobre os apóstolos, mas é um livro sobre a igreja. Ele conta a história da igreja nos seus primórdios. E nós somos igreja, não temos mais apóstolos entre nós no sentido dos primeiros apóstolos. Mas a igreja permanece a mesma, queridos. E nós temos a doutrina dos apóstolos, nós temos o ensino dos apóstolos, homens inspirados por Deus, que deixaram para nós ensinos maravilhosos da palavra do Senhor, acerca de como a igreja deve caminhar com Jesus, independente da sua época, do seu tempo ou do lugar em que esta igreja esteja. Eu não dei um endereço para vocês, dei? Então lá vai. Atos 2, a partir do versículo 42. Irmão, deixa a luz acesa, senão o pastor não enxerga. Atos 2, do versículo 42 ao versículo 47. Começando hoje essa série sobre igreja. Se o Senhor permitir, todos os domingos estarei falando sobre igreja. E falar sobre igreja é falar sobre nós. Tem tudo a ver com você, no seu particular, na sua individualidade, com o seu coração, com a sua mente. Por quê? Porque eu entendo que a igreja avança, irmãos, à luz da palavra de Deus, na medida em que a obra de Deus avança na vida de cada um de nós. Na medida que a obra de Deus avança no meu coração, na minha vida, no teu coração, na tua vida, no coração e na vida de cada irmão, de cada família, de cada casal, irmãos, a igreja do Senhor vai sendo edificada, a igreja do Senhor vai avançando na vontade de Deus. A igreja não avança como uma organização. Não é a instituição que avança. A igreja do Senhor Jesus não é uma organização, não é uma instituição humana. A igreja do Senhor Jesus é um organismo vivo no poder do Espírito Santo. E você faz parte desse corpo de Cristo que é a igreja. E você é importante. Paulo discorre sobre isso aos Coríntios, e ele diz: todos os membros da igreja são importantíssimos. Todos os membros do corpo que estão alinhados, vinculados, ligados à cabeça que é Cristo, estão neste mundo para cumprir uma função toda especial. Então talvez você pense: pastor, mas eu não prego do jeito que o senhor prega. Eu nunca estive atrás de um púlpito pregando. Pastor, mas eu não sou oficial da igreja, não sou presbítero, não sou diácono. Pastor, mas eu não lidero nenhum ministério na igreja. Pastor, eu sou tão importante. Você é importantíssimo. Porque, como eu disse, a igreja não é uma organização, é um organismo. E a igreja caminha nessa terra como corpo de Cristo. E onde você põe a planta dos teus pés, queridos, a igreja está chegando.
Onde você chega, a igreja chega junto com você. Uma parte da igreja está ali, na sua pessoa, que é templo do Espírito, para fazer a obra de Deus. É na faculdade, é no trabalho, é dentro de casa, no meio da nossa família, é enquanto estamos no trânsito, andando pela rua, viajando de férias, onde estivermos e o que estivermos fazendo, estamos fazendo como corpo de Cristo e para a glória de Deus. Amém? E você é um instrumento poderoso para fazer com que a igreja do Senhor cresça cada dia mais, em nome de Jesus. Vamos para o texto? O texto diz assim, não sei o título que está aí na sua Bíblia, mas na minha está Como Viviam os Convertidos. E eu confesso que eu fico um pouco triste quando eu leio esse título, porque eu gostaria que a conjugação do verbo aqui fosse outra. Como vivem os convertidos? Porque tudo que está na palavra de Deus, irmãos, é um chamado para que nós nos adequemos a ela, para que nós ajustemos a nossa vida conforme ela. É uma moda que está pegando, infelizmente, em nossos dias, de alguns pastores dizerem que precisamos atualizar a Bíblia, para que a Bíblia se encaixe à nossa realidade. Irmãos, talvez essa seja uma das heresias mais perigosas no presente tempo. Cuidado, quando você ouvir isso, não aceite. Porque em momento algum a Bíblia nos convida a pegarmos a sua verdade e recortarmos ou moldarmos de tal forma que ela se encaixe em nós. Em momento algum a Bíblia nos chama para fazer isso. Muito pelo contrário, a Bíblia em todo momento nos chama, nos convida, nos desafia, nos move pelo Espírito Santo a moldarmos a nossa vida de acordo com ela. Nós é que precisamos ser recortados, moldados, ajustados para que a nossa vida esteja de acordo com ela e não o contrário. E isso é algo que tem crescido em nosso tempo. Muito cuidado, em nome de Jesus. É sorrateiro, é sutil, mas é fatal. Temos que tomar cuidado. Amém? Diz assim, versículo 42 ao versículo 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Pai querido, a Tua palavra foi aberta, lida, e nós pedimos agora que, em nome de Jesus, e por meio do Espírito que nos foi dado, que está com a igreja, fala conosco por meio dessa palavra, ilumina os nossos olhos do coração, para que nós possamos compreender de maneira profunda aquilo para o qual a Tua palavra nos chama, para que vivamos cada dia mais como igreja do Senhor,
no tempo e no lugar em que o Senhor nos colocou. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma palavrinha que aparece pelo menos 2 vezes nesse texto, e essa palavra é perseverança. Se você prestou atenção na leitura, tanto no versículo 42, como no versículo 46, diz que esse povo lá da igreja, que nós gostamos de chamar de igreja primitiva, diz o texto que esse povo perseverava. Era um povo perseverante, era um povo que não desistia facilmente, era um povo que insistia valorosamente, era um povo que tinha um foco, e esse foco não se perdia facilmente pelas distrações daquela época. E, queridos, como que nós precisamos aprender isso e sobre isso? Porque hoje nós temos muita dificuldade de perseverar. Talvez, como o autor de Hebreus diz, é necessário que vocês tenham perseverança. É necessário que vocês aprendam a perseverar com Jesus. Eu preciso, você precisa, nós precisamos, queridos, porque ao contrário desta igreja primitiva, hoje nós temos muita dificuldade de não desistir. Temos muita dificuldade de insistir no caminho que o Senhor tem apontado, orientados, mas também capacitados pelo Senhor. Temos muita dificuldade em manter o foco. As distrações, elas se apresentam e, de repente, perdemos o foco e já estamos nos desviando para a direita, para a esquerda, para trás. Irmãos, é algo do nosso tempo. É certo que é algo que realmente se intensificou no nosso tempo, com toda a tecnologia, com tudo aquilo que temos diante dos nossos olhos, tudo aquilo que fica piscando e brilhando à nossa volta. Mas, queridos, somos igreja do Senhor Jesus, e como igreja nós precisamos resgatar o valor, a preciosidade e a importância da perseverança na nossa vida, de cada um no seu particular, mas também coletivamente, como família da fé, povo de Deus, comunidade da esperança. Nós precisamos ser também um povo da esperança e da perseverança, em nome de Jesus. E a gente precisa, irmãos, perseverar nas coisas que realmente importam. Amém? Você pode repetir uma oração comigo? Rapidamente. Senhor Jesus, me ajuda, como parte da tua igreja, a perseverar naquilo que realmente importa, em nome de Jesus. Amém. E o que é que realmente importa? O texto nos diz aqui. Veja aí comigo, versículo 42. E perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos. Isso é uma referência à palavra de Deus. Era um povo que perseverava na palavra do Senhor. E por que é tão importante perseverar na palavra do Senhor? Vou te responder por experiência própria, que eu tenho certeza vai encontrar lugar na sua experiência também. Queridos, tudo conspira contra, tudo em nós e tudo ao nosso redor, conspira contra. Nós temos um tempo com a palavra de Deus. Tudo conspira contra nós sentarmos, lermos, meditarmos na palavra do Senhor. Não é verdade?
Você vai ler a Bíblia. Você vai separar um tempo para meditar nela. Você vai ler um texto, uma história bíblica. Você vai se debruçar sobre ela e pedir: Senhor, fala comigo. É telefone que toca, é visita que chega, é problema que começa a vir na tua mente, é sono que vem, é ideias de se fazer outra coisa. Não é desse jeito, irmãos? E a gente pensa que não é nada, é batalha espiritual, meu irmão. O diabo, o nosso inimigo, ele não quer que você conheça as verdades de Deus. Ele não quer que você persevere nessas verdades. Ele não quer que você encha a sua mente, o seu coração da palavra, da verdade que liberta, que santifica, que transforma. E ele trabalha contra isso. O mundo, o sistema pecaminoso também não quer e trabalha contra isso. E a sua carne, a sua natureza pecaminosa, a lei do pecado que ainda habita em nós, odeia isso. Mas o Espírito Santo está em nós. Nós fomos salvos por Jesus. E a gente tem que perseverar na palavra de Deus. Senão, meu irmão, não há crescimento, não há transformação, não há santificação, não há frutificação, não há unção, não há missão, não há. Como que está a sua vida com a palavra? Tem que perseverar. E a batalha não é fácil. Você vai assistir um filme, você senta lá na frente da TV, você assiste aquele filme. Não é? Se o filme for ruim, dá até sono, mas você assiste. Mas com a palavra de Deus não é assim. Por quê? Porque a batalha, meu irmão, tem que ter perseverança. E vou falar sem medo de errar. Alguns irmãos aqui abandonaram a perseverança na palavra do Senhor. Tem que voltar, meu irmão, e perseverar. Em nome de Jesus. É o que realmente importa. Versículo ainda 42. E na comunhão. Outra coisa que o diabo odeia, que o mundo abomina e que a nossa carne cria barreiras enormes. Andar junto, caminhar junto como irmãos na fé, conhecer o outro e fazer-se conhecido ao outro. Ombrear, como os homens costumam dizer, no caso das mulheres, dar a mãozinha. Chorar junto, se alegrar junto, ajudar aquele que caiu a se levantar, orar junto, viver as batalhas com aquele que em batalha está, junto. A palavra do Senhor diz que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro ergue o companheiro. No frio, se os dois dormirem juntos, se aquentarão. Se o inimigo tentar prevalecer contra, os dois lhe resistirão. O inferno sabe disso, queridos. Jesus declarou: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu sozinho, eu bato com a cara na porta do inferno e ela nem treme. Você sozinho, meu irmão, você bate com a cara na porta do inferno e ela nem treme. Mas juntos, irmãos, as portas do inferno caem. Agora, cá entre nós, na sinceridade, é fácil viver em comunhão? É fácil, meu irmão? Não é. E não é nem por causa do outro, é por causa da gente mesmo. Às vezes a gente pensa, mas o outro é muito difícil. Sabe por que você pensa que o outro é difícil? Porque você é difícil. Porque a gente vê o outro com as lentes que a gente tem. E as lentes que a gente tem são parte da gente.
São parte da nossa essência. Então, que pessoa mais? Então, meu irmão, você é uma pessoa mais? Por isso que você vê o outro mais? E na igreja do Senhor Jesus está cheio de gente? Mas somos igreja. Amém, irmãos? Unidos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa maravilhosa. E tem que perseverar. Tem que perseverar. Amém. Eu costumo dizer que não precisa de perseverança para chupar um sorvete. Precisa, irmãos? Precisa? O Ernesto aqui, abriram uma sorveteria, irmãos. Vamos lá visitar lá. Bom demais. Primeiro dia foi tudo de graça. Eu fui lá orar, não chupei nenhum sorvete. Tive que sair. Acho que o Ernesto vai ser tocado, vai levar uma bandeja, né, Ernesto? É brincadeira, mas a sorveteria abriu aqui, ó. Depois você pega o endereço com ele. Mas você fala assim, vamos lá tomar um gelato. Meu irmão, tem que perseverar? Claro que não. Vamos na churrascaria, tem que perseverar? Não. Vamos para a praia de férias, tem que perseverar? Não. Por quê? Porque é coisa tranquila, fácil, bom demais. Agora, viver em comunhão tem que perseverar, meu irmão. Porque é perseverando que nós, na nossa limitação, a gente vai aprendendo que viver em comunhão é melhor do que tomar gelato, ir na churrascaria e ir para a praia. Não tem nada que se compare, mas há uma limitação em nós por causa do pecado, irmãos, que a gente olha para a palavra de Deus e não acredita realmente naquilo que ela diz. Porque o Salmo 133 diz assim, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E ele termina dizendo, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Mas a gente se esquece disso. Não é? Reunião de oração nossa aí, graças a Deus, nós temos uma média de 30 pessoas. Mas nossa igreja já está com 650 membros. E só 30 pessoas na reunião de oração. Preocupante. Preocupante. Comunhão, meu irmão. Grupos pequenos, vão começar essa semana. Procure um grupo pequeno, meu irmão. Comunhão. Comunhão. Conheça e se faça conhecido. Compartilhe problemas e também permita que os irmãos compartilhem problemas com você. Vamos lá, isso é só introdução, irmãos. Vai virar a pregação. Terceira coisa, no partir do pão, diz assim, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão. Partir do pão aqui, meu irmão, representa a ceia do Senhor. Eles perseveravam no compromisso com Jesus. Que coisa maravilhosa, hein? Eu sou de Jesus e não negocio isso. Como que o mundo está precisando de homens e mulheres que se levantem com essa firmeza, perseverando no partir do pão. Eu vivo para Jesus, eu sou de Jesus, Ele me comprou na cruz do Calvário, Ele morreu pelos meus pecados, Ele ressuscitou para a minha justificação, eu fui declarado justo por Ele, eu vou para o céu, sou templo do Espírito Santo, e estou nesse mundo para ser sal e para ser luz do Senhor. Não negocie. Mas a ideologia da moda agora é essa. Eu não vivo por ideologias, eu vivo pela palavra de Deus. Mas a regra no mundo agora é essa. Eu não vivo segundo as regras do mundo, eu vivo pela palavra de Deus, eu sou de Deus. Mas a lei no mundo agora é essa. Eu não vivo segundo a lei do mundo, eu vivo segundo a palavra de Deus. E se for para morrer, porque a lei do mundo diz que tem que morrer quem vive segundo a palavra de Deus, que eu, você, todos nós, morramos no Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Como que está a sua perseverança no compromisso? É fácil avaliar. Seus amigos mais chegados sabem que você é de Jesus?
Seus colegas de trabalho sabem que você é de Jesus? As pessoas com quem você tem a oportunidade de conversar, mesmo que brevemente, no dia a dia, ou um dia, se encontrou com alguém, aquela pessoa saiu da sua presença, sabendo que você é de Jesus. As suas redes sociais, aí peguem, elas revelam para quem te segue ou simplesmente olha nas suas redes sociais que você é de Jesus. A maneira que você trabalha, a maneira que você estuda, a maneira que você se relaciona, ela testemunha para o mundo que você é de Jesus. Você tem perseverado nesse compromisso, meu irmão? A igreja tem que perseverar. Amém, queridos? Amém mesmo? Na palavra, na comunhão, no compromisso com Cristo. Quem aqui já se sentiu, pelo menos, sem jeito de falar que é cristão? Eu já, inúmeras vezes. Porque às vezes a coisa é tão feia, né, irmãos? Você está num meio tão ruim. As pessoas estão falando cada bobagem, ou estão tão mundanizadas, tão afundadas no pecado, e às vezes a gente está ali, e a gente fica até com uma certa timidez, de falar, ó, peraí, eu só quero dizer que eu penso diferente. Eu só quero dizer que, para mim, as coisas não são assim, porque eu sigo e sirvo a Jesus de Nazaré. A gente tem que vencer essa timidez, irmãos. E para isso é preciso ter perseverança. Persevera, meu irmão, num compromisso com Cristo, em nome de Jesus. Quem aqui já pensou em deixar de ser crente? Só eu. Nunca, meu irmão. Claro que a gente pensa, para de ser mentiroso. Todo mundo já pensou um negócio de ser crente, viver do jeito de crente, seguir a palavra de Deus. A gente pensa, mas, meu irmão, a gente tem que perseverar no compromisso com Cristo. Amém? E nas orações. Queridos, orações. Jesus nos ensinou a orar no nosso quarto em secreto. E isso é maravilhoso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Mas preste atenção no que eu vou dizer para você. Talvez se encaixe perfeitamente. Se não houver oração em comunidade, dificilmente haverá oração no quarto secreto. Se você não viver numa comunidade de oração, se você não perseverar com a tua igreja em oração, dificilmente você vai perseverar no teu quarto em secreto. Por quê? Porque orando juntos, a gente se motiva a orar quando estamos sozinhos. Orando juntos, a gente aprende sobre oração. Orando juntos, a unção do irmão vem sobre a gente, a nossa unção vai sobre ele. O Espírito Santo ministra a minha vida pelo irmão e a vida do irmão através de mim. Orando juntos, a gente se faz conhecido nos nossos problemas, porque a gente compartilha o que está no coração, e a gente também toma conhecimento dos problemas do irmão, porque ele compartilha daquilo que está no coração dele. Orando juntos, a gente aprende a não ser egoísta e orar apenas pelas nossas coisas, mas a perceber que não raramente tem gente que precisa de muito mais coisas do que nós precisamos, e a gente precisa orar com essas pessoas. Orar junto é uma bênção, irmãos. A igreja lá nos primórdios, ela tinha essa prática, eles perseveravam na oração. Nós temos reunião de oração, grupos pequenos. Eu sou pastor da igreja, eu confesso para vocês que tem terça-feira à noite, tem terça que eu estou em casa
Meu coração está assim desmaiado, irmãos. Desmaiado. O dia não foi fácil, teve umas complicações, tive umas conversas difíceis, com ovelhas difíceis, tive uns aconselhamentos assim, burdoada. E se eu pudesse ficar em casa. Se eu pudesse ficar em casa. E aí o que eu tenho que fazer para vir para a reunião de oração? Perseverar. E não é diferente com você. Talvez você diga, mas o senhor é o pastor, o senhor tem que vir mesmo, seu trabalho. Ah, meu irmão. Oração não pode ser trabalho, senão é aí que a gente não faz mesmo. Oração é estar com o Senhor. E quando a gente se reúne para orar, meu irmão, é um prelúdio do céu. Porque no céu a gente vai estar todo mundo junto, na presença do Cordeiro. Tem que perseverar, talvez você tenha que melhorar nisso aí. Amém? Qual foi a última vez que você pegou um irmão para o braço e falou, vem orar comigo? Qual foi a última vez que você fez um tempo com a sua família de oração? Qual foi a última vez que você orou no seu trabalho? Qual foi a última vez que você orou na sua escola? Meu menino Mateus me emocionou um tempo atrás, porque nós ficamos sabendo pelos professores que uma professora dele, diante da sala, falou, ele era bem mais novinho. Hoje o Mateus vai fazer 12, ele devia ter uns 7 anos, né, Jô? 8 anos. E a professora, diante da sala, falou, vou sair de licença. Porque eu vou tratar da saúde, estou doente. Ele, sem ninguém falar nada, saiu do lugarzinho dele, foi lá, chegou perto da professora, a turma já havia sentado, e disse, quero orar com a senhora. E orou, abençoou a professora. Nós ficamos sabendo depois de um tempo disso. Gente, não é maravilhoso? Agora, onde que a gente aprende a orar? É na comunidade cristã. Se você orar na comunidade cristã, você vai orar no teu quarto secreto, você vai orar no teu trabalho, você vai orar na tua escola, você vai orar no carro, dirigindo, orando, mas com o olho aberto. Porque para fechar o olho tem que ter muita fé, meu irmão. Amém? Tem que ter uma visão além do alcance. Ó, fui lá no Thundercats agora. Os mais novos nem sabem o que é isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Perseverar na oração. Eu sou pastor. Como pastor, eu já fiquei uma semana sem orar, irmãos. Que isso, pastor? E a gente está nessa igreja, você vê. Sério, irmãos, passei a semana na correria, corre daqui, corre dali, corre de lá. Chegou no sábado, eu olhei para trás. Eu fiz um monte de coisa para Deus, mas eu não tive tempo com Deus. Que perigo, irmãos. Agora, não é um perigo só para mim, é um perigo para todos nós. Porque em momento algum na palavra de Deus, a palavra de Deus diz assim, os pastores vão orar. Só os pastores. Os presbíteros vão orar, só os presbíteros. Os diáconos vão orar. Os líderes da igreja vão orar. Não, irmãos. Toda a igreja vai orar. Amém? Amém. Glória a Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja do Senhor Jesus é a igreja que persevera naquilo que realmente importa. Eu vou terminar, é a introdução, irmãos, mas aí o resto vira pregação do próximo domingo. Por quê? Olha só como eles perseveravam. O texto diz no versículo 46, diariamente, unânimes, no templo e também de casa em casa, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. E enquanto eles faziam isso, o Senhor Jesus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Porque uma igreja que persevera na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações, irmãos, é uma igreja que de fato e de verdade vai ser sal e luz
nesse mundo. Vai apresentar Jesus de uma maneira muito especial.